jovem grávida encontrada na rua. E o homem que a encontrou era o mais rico do país. Amo saber de onde vocês são. Se inscreva, deixe o like e me conte de onde está assistindo. A chuva despencava sobre São Paulo, como lágrimas de um céu inconsolável. Cada gota carregando consigo o peso de 1000 histórias não contadas. Clara Santos apertou o casaco surrado contra o corpo, tentando proteger a barriga que crescia dia após dia, abrigando uma vida que ela mal sabia como sustentar. O tecido molhado grudava em sua pele, e ela sentia o frio penetrando até os ossos. Havia apenas 2 horas que fora expulsa do abrigo da Sé. Limite de 15 dias excedido, dissera a assistente social com um tom mecânico que Clara já conhecia bem. Não havia maldade ali, apenas regras inflexíveis que não se curvavam diante da realidade humana. 15 dias para uma mulher grávida reorganizar a vida inteira, como se milagres pudessem ser agendados no calendário. Agora, aos 23 anos, Clara se encontrava novamente nas ruas, carregando apenas uma mochila com algumas roupas e a certeza dolorosa de que estava completamente sozinha no mundo. O pai do bebê havia desaparecido na mesma velocidade com que aparecera em sua vida. Promessas vazias e declarações de amor que se desfizeram como açúcar na chuva no momento em que ela lhe contou sobre a gravidez. Caminhando pela rua Augusta, Clara avistou a marquise de um restaurante sofisticado. Osteria del Mare lia-se em letras douradas que brilhavam mesmo sob a tempestade. Através das enormes janelas de vidro, ela podia ver pessoas elegantemente vestidas, conversando animadamente, enquanto saboreavam pratos que provavelmente custavam mais do que ela conseguiria juntar em um mês. Sentou-se no chão úmido, encostando as costas na parede de mármore frio. As dores lombares, que haviam se intensificado nas últimas semanas, pareciam pulsar em sincronia com as batidas de seu coração acelerado. Fechou os olhos por um momento, tentando imaginar como seria estar do outro lado daquele vidro, quente, seca, sem precisar se preocupar com onde dormiria naquela noite. Uma contração leve a fez abrir os olhos abruptamente. Ainda não era hora, repetiu para si mesma, como um mantra que a mantinha sã. Faltavam ainda 2 meses para o parto. 2 meses para descobrir como seria mãe sem ter onde morar, sem ter como sustentar uma criança. Moça, não pode ficar aqui não. A voz grossa a fez levantar o olhar. Um segurança uniformizado a observava com uma mistura de autoridade e constrangimento. Era um homem negro de meia idade que claramente não sentia prazer em expulsar uma grávida da chuva. Eu só estou me abrigando da chuva, murmurou Clara, tentando soar mais forte do que se sentia. Eu entendo, mas os clientes estão reclamando. O restaurante tem política contra... Ele hesitou, procurando palavras menos duras. Contra pessoas em situação de rua na entrada. Clara sentiu o rosto queimar de vergonha. Em situação de rua. As palavras ecoaram em sua mente como um diagnóstico médico fatal. Era isso que ela havia se tornado? Quando havia parado de ser Clara Santos, a estudante de pedagogia que sonhava em transformar o mundo através da educação, para se tornar apenas mais uma estatística urbana? Por favor, só até parar de chover. Tentou negociar, mas sabia que era inútil. Sinto muito, moça, realmente sinto. Levantou-se com dificuldade, sentindo uma pontada aguda na lombar. O segurança estendeu a mão para ajudá-la. E Clara viu nos olhos dele o mesmo olhar que reconhecia no espelho. O de alguém que fazia o que era necessário para sobreviver, mesmo quando isso ia contra todos os seus princípios. A chuva recebeu Clara novamente com sua frieza implacável. Ela começou a caminhar sem destino, cada passo uma luta contra o desânimo que ameaçava consumi-la completamente. As ruas do centro de São Paulo, que durante o dia pulsavam com a energia frenética da metrópole, agora pareciam um labirinto sombrio de concreto e indiferença. Foi então que escutou o ronco suave de um motor caro parando próximo ao meio-fio. Um BMW preto, reluzente mesmo sob a chuva, havia parado a poucos metros dela. Clara continuou caminhando, assumindo que o carro não tinha nada a ver com ela. Pessoas ricas não paravam para pessoas como ela. Com licença.
A voz masculina a fez parar e virar-se lentamente. Um homem havia descido do carro e caminhava em sua direção, protegido por um guarda-chuva que parecia custar mais do que ela ganhava em um mês quando ainda tinha emprego. Ele era alto, devia ter uns 35 anos e vestia um terno que certamente era feito sob medida. Mas foram os olhos que a chamaram a atenção, castanhos, intensos, com uma profundidade que sugeria experiências difíceis mascaradas por verniz de sucesso. "Desculpe incomodá-la", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "Eu vi o que aconteceu no restaurante ali atrás." Clara cruzou os braços defensivamente, ignorando a dor que o movimento causou em suas costas. "E o que o senhor quer? Dar uns trocados para aliviar a consciência?" Orion Prado. Embora Clara ainda não soubesse seu nome, sentiu a acidez das palavras como um tapa. Havia esperado desconfiança, mas a amargura na voz dela o pegou desprevenido. Durante todo o jantar de negócios que acabara de terminar, ele havia tentado se concentrar nas planilhas e projeções que seus sócios apresentavam, mas seus olhos continuavam se desviando para a jovem grávida do lado de fora. Havia algo nela que o incomodava profundamente. Não pena, mas uma inquietação que não conseguia explicar. "Não", respondeu ele calmamente. "Quero oferecer um lugar para você passar a noite. Um hotel sem compromissos." Clara riu, mas foi um riso sem humor carregado de descrença. "Claro, e o que você quer em troca? Porque homens como você não fazem nada de graça." A acusação cortou mais fundo do que Orion esperava. Por um momento, ele se perguntou se ela estava certa. Por que estava fazendo aquilo? Não conhecia esta mulher, não devia nada a ela, mas havia algo em seus olhos. Uma dignidade ferida que ele reconhecia, uma solidão que ecoava a sua própria. "Nada", disse ele, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. "Absolutamente nada." Clara estudou o rosto dele por um longo momento. Estava acostumada a ler pessoas, uma habilidade desenvolvida durante meses nas ruas, onde um erro de julgamento podia significar a diferença entre segurança e perigo. Este homem era diferente dos outros que já haviam se aproximado dela com ofertas de ajuda. Não havia malícia em seus olhos, apenas uma estranha melancolia que espelhava a sua própria. "Por quê?" perguntou ela, baixando ligeiramente a guarda. Orion ficou em silêncio por um momento, deixando a chuva preencher o espaço entre eles. Como explicar que vê-la sendo expulsa do restaurante havia despertado nele uma raiva inexplicável? Como dizer que nos últimos 5 anos, desde que assumira completamente os negócios da família, ele havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que constrói muros entre si e o sofrimento alheio? "Porque todos nós precisamos de ajuda às vezes", disse finalmente. "E porque ninguém deveria passar uma noite como esta na rua, especialmente..." Seus olhos se moveram rapidamente para a barriga dela. "Especialmente grávida." Clara sentiu uma contração mais forte e involuntariamente levou a mão ao ventre. Orion notou o movimento e deu um passo à frente instintivamente. "Você está bem?" "Estou", mentiu ela, mordendo o lábio para não deixar escapar um gemido de dor. "Hotel Maqsood Plaza", disse ele rapidamente. "Fica a 10 minutos daqui. Quarto individual, sem perguntas. Você pode sair quando quiser, ou ficar até decidir o que fazer a seguir." Clara olhou para o carro luxuoso, depois para o homem à sua frente. Cada fibra de seu ser gritava para não confiar, para continuar caminhando e resolver seus problemas sozinha, como sempre fizera. Mas outra contração, mais intensa que a anterior, a fez cambalear ligeiramente. Orion viu a hesitação em seus olhos e soube que havia uma janela pequena se abrindo. Não pressionou, apenas esperou, deixando que ela tomasse a decisão. "Não quero sua pena", disse Clara finalmente, sua voz quase perdida no som da chuva. "Não é pena", respondeu ele. "É reconhecimento." "Reconhecimento do quê?" "De que coragem não é não ter medo. É seguir em frente apesar dele." As palavras atingiram Clara como um raio. Há quanto tempo ninguém a via como algo além de um problema a ser resolvido ou ignorado? Este estranho, elegante, havia conseguido enxergar nela algo que ela própria havia esquecido que possuía. Lentamente, quase contra sua própria vontade, ela assentiu.
Uma noite, disse ela. Só uma noite. Orion sentiu um alívio inexplicável tomando conta de seu peito. Uma noite, concordou ele, abrindo a porta do carro. Enquanto Clara se acomodava no banco de couro macio, respirando o aroma de carro novo e sentindo o aquecimento aquecer suas roupas molhadas, ela se perguntou que tipo de homem fazia aquilo. Do lado de fora, Orion guardava o guarda-chuva, molhando-se propositalmente para não respingar água nela quando entrasse no carro. Quando ele se sentou ao volante, Clara observou seu perfil no reflexo do vidro. Havia algo em sua postura, uma rigidez que falava de responsabilidades pesadas e solidão profunda. Por um momento, ela se perguntou quem realmente estava ajudando quem naquela noite chuvosa. O BMW deslizou suavemente pelas ruas molhadas de São Paulo, carregando dois estranhos unidos por uma necessidade mútua que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. Clara olhou pela janela, vendo a cidade passar como um filme, e se permitiu um momento de esperança. Perigoso, frágil, mas real. Orion dirigia em silêncio, suas mãos firmes no volante, mas sua mente turbulenta. Havia tomado decisões que movimentavam milhões sem hesitar, mas esta simples gentileza a uma desconhecida o fazia questionar tudo sobre quem havia se tornado. Olhou rapidamente para Clara através do espelho retrovisor e viu que ela havia fechado os olhos, finalmente relaxando pela primeira vez em horas. Nenhum deles sabia, mas aquela noite de chuva seria apenas o começo de uma jornada que transformaria ambos de maneiras que jamais imaginariam possível. O quarto 1205 do Hotel Maxud Plaza era tudo o que Clara havia imaginado que seria a vida de pessoas ricas. Amplo, elegante, com cama king size coberta por lençóis que pareciam nuvens e uma vista panorâmica da cidade que brilhava através das janelas do chão ao teto. Mas em pé no meio de toda aquela opulência, ela se sentia mais deslocada do que nunca. Clara havia insistido em subir sozinha, recusando qualquer acompanhamento de Orion até o quarto. Não sou uma criança, dissera ela com uma dureza que disfarçava mal sua vulnerabilidade. Agora, sozinha entre móveis que custavam mais do que ela ganhara em toda a sua vida, questionava-se se não havia cometido um erro terrível. Deixou a mochila molhada no chão e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava mesmo àquela hora da noite. Carros cortando a escuridão com seus faróis, pessoas caminhando apressadamente sob guarda-chuvas, a vida urbana seguindo seu ritmo implacável. Há apenas uma hora, ela fazia parte daquela massa anônima de desabrigados. Agora estava aqui, suspensa entre dois mundos, pertencendo verdadeiramente a nenhum. O telefone do quarto tocou, sobressaltando-a. Atendeu hesitante. Alô, sou eu, Orion. A voz dele soava diferente pelo telefone, mais próxima de alguma forma. Só queria ter certeza de que está bem instalada. O room service funciona 24 horas. E eu não tenho dinheiro para room service, interrompeu Clara mais ríspida do que pretendia. Silêncio do outro lado da linha. Depois, com uma paciência que ela não esperava, está tudo pago, tudo mesmo. Pode pedir o que quiser, quando quiser. Clara sentou-se pesadamente na beirada da cama, uma mistura de gratidão e humilhação formando um nó em sua garganta. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Orion, do outro lado da linha, estava em seu apartamento cobertura na Vila Olímpia, de pé, diante de uma janela similar à do hotel, observando a mesma cidade que ela. Havia se perguntado a mesma coisa desde que saíra do hotel. Não sei, admitiu ele. Uma honestidade que o surpreendeu. Sinceramente, não sei. Havia mais a dizer, mas nenhum dos dois encontrou as palavras. Clara desligou depois de um obrigada sussurrado e Orion ficou olhando o telefone em sua mão, sentindo-se mais inquieto do que jamais se sentira após um negócio de milhões. Clara tomou o banho mais longo de sua vida, deixando a água quente lavar não apenas a sujeira e o frio, mas também semanas de tensão acumulada. Quando saiu do banheiro, envolvida no roupão macio do hotel, sentiu-se quase humana novamente. Quase.
Pediu um sanduíche simples pelo room service. Não conseguia se permitir nada muito extravagante, mesmo sabendo que estava pago. Quando a comida chegou, comeu devagar, saboreando cada mordida, tentando não pensar no que faria no dia seguinte. A noite foi inquieta. A cama era confortável demais, depois de semanas dormindo em bancos de praça e pisos duros de abrigos. Cada barulho do hotel a sobressaltava. Pessoas passando pelo corredor, elevadores subindo e descendo, a vida noturna de um mundo ao qual ela não pertencia. Nas primeiras horas da manhã, finalmente adormeceu, mas foi um sono povoado de sonhos confusos, onde homens de terno a perseguiam por corredores infinitos, e ela corria carregando um bebê que chorava sem parar. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Orion Prado passava a noite mais insone de sua vida adulta. Sentado em sua poltrona de couro importado, com uma dose de whisky single malt que havia esquecido de beber, ele se perguntava que demônio o havia possuído. Orion havia construído sua vida em cima de controle absoluto. Desde os 18 anos, quando o pai morrera subitamente deixando-o responsável por um império empresarial em crise, ele aprendera a calcular cada movimento, cada palavra, cada decisão. Não havia espaço para impulsos em sua vida. Impulsos eram perigosos, podiam custar milhões e empregos de centenas de pessoas. Mas hoje à noite, algo havia rachado sua armadura cuidadosamente construída. Talvez fosse a maneira como ela havia erguido o queixo, mesmo encharcada e humilhada. Talvez fosse o reconhecimento de uma solidão que espelhava a sua própria. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que há 5 anos ele não fazia nada que não fosse calculado para gerar lucro. Lembranças da infância voltaram sem convite. Seu pai, Ferdinando Prado, era um homem brilhante nos negócios, mas emocionalmente distante em casa. Sentimentos são luxos que empresários não podem se dar, costumava dizer. Orion havia absorvido essa filosofia como um catecismo, moldando-se à imagem do pai até se tornar uma versão ainda mais fria e eficiente. Quando Ferdinando morreu de infarto aos 52 anos, durante uma reunião sobre aquisições, Orion jurou que não cometeria o mesmo erro. Trabalharia duro, mas viveria também. Era uma promessa que havia quebrado silenciosamente, ano após ano, até se tornar exatamente aquilo que jurara não ser. O celular vibrou. Uma mensagem de Letícia, sua secretária. Reunião com investidores japoneses às 8 horas. Documentos prontos. Olhou o relógio. 5h37 da manhã. Em algumas horas, estaria novamente imerso no mundo que conhecia. Planilhas, projeções, decisões que afetavam vidas que ele nunca veria. Mas pela primeira vez em anos, esse mundo lhe pareceu vazio. De volta ao hotel, Clara acordou com o sol entrando pelas cortinas que havia esquecido de fechar. Por um momento desorientador, não conseguiu lembrar onde estava. Depois a realidade voltou. O hotel, o estranho gentil, a noite de luxo emprestado. Levantou-se devagar, sentindo o peso da gravidez mais intensamente que nunca. 6 meses e meio. O bebê estava crescendo rápido e ela podia sentir pequenos movimentos que a deixavam simultaneamente maravilhada e apavorada. Como seria mãe sem ter onde morar? O telefone tocou novamente. Desta vez, atendeu no primeiro toque. Bom dia, disse a voz de Orion, soando cansada. Bom dia, respondeu ela, surpresa com a própria cordialidade. Como passou a noite? Melhor do que nos últimos meses, admitiu Clara. Obrigada. Escute. Orion hesitou. Durante toda a noite, havia ensaiado essa conversa, mas agora as palavras pareciam inadequadas. Tenho uma proposta para você. Clara enrijeceu imediatamente. Que tipo de proposta? Nada. Não é nada do que está pensando, disse ele rapidamente. Tenho algumas propriedades. Uma casa em Higienópolis que está vazia há meses. Você poderia ficar lá temporariamente até se organizar. Em troca de quê? A pergunta veio automática, carregada de toda a desconfiança que a vida havia lhe ensinado. Orion sentiu uma pontada de tristeza ao perceber que ela havia aprendido a não acreditar em bondade gratuita. De nada, disse ele. Seria temporário até você conseguir um emprego, um lugar próprio. Não, cortou Clara. Não posso aceitar isso. Por que não? Porque
Ela procurou as palavras certas. Porque não quero dever nada a ninguém. Já devo demais a você. Orion compreendeu. Era uma questão de dignidade, algo que ele respeitava profundamente. E se não fosse de graça? Perguntou ele. E se fosse um emprego? Que tipo de emprego? Minha casa precisa de alguém para cuidar da manutenção básica, organização. Nada pesado, considerando sua condição. Em troca, você teria moradia e um salário modesto. Clara ficou em silêncio por um longo momento. A oferta era tentadora demais para ser verdadeira, mas também específica demais para ser um truque. Preciso pensar, disse finalmente. Claro, ligue quando decidir. Após desligar, Clara se vestiu e desceu para o lobby do hotel. O mundo lá fora continuava girando. Executivos apressados, turistas consultando mapas, a vida urbana em toda sua complexidade. Caminhou pelas ruas do centro, tentando processar a proposta de Orion. Uma casa, um emprego, estabilidade temporária. Parecia bom demais para ser verdade, mas que alternativa tinha? Voltar para as ruas? Tentar outro abrigo? O bebê crescia dentro dela e logo precisaria de muito mais do que ela conseguia oferecer sozinha. Foi caminhando sem destino que a contração veio, forte, súbita, dobrando-a de dor bem no meio da Praça da República. Uma senhora idosa se aproximou preocupada. Minha filha, você está bem? Clara tentou responder, mas outra contração a atingiu, mais intensa que a primeira. O mundo ao seu redor começou a girar. Chame uma ambulância, conseguiu sussurrar antes de desmaiar. Orion estava no meio de uma reunião sobre fusões e aquisições quando seu celular tocou. Normalmente ignoraria, mas algo o fez atender. Alô, Sr. Orion? Era uma voz feminina desconhecida. Sou enfermeira do Hospital das Clínicas. Uma paciente nossa, Clara Santos, tinha seu número como contato de emergência. O mundo de Orion parou. Levantou-se abruptamente da mesa de reunião, ignorando os olhares surpresos dos executivos japoneses. O que aconteceu? Ela desmaiou na rua. Está estável agora, mas precisamos fazer alguns exames. Ela está perguntando por você. Estou indo. Saiu da sala sem uma palavra de explicação, deixando para trás contratos milionários e investidores confusos. No carro, dirigindo em direção ao hospital, Orion se deu conta de algo que o aterrorizou. Em algum momento nas últimas 24 horas, Clara havia se tornado mais importante que qualquer negócio. No hospital, encontrou-a na emergência, pálida, mas acordada, uma das mãos protetoramente sobre a barriga. Como você está? Perguntou ele, sem conseguir disfarçar a preocupação. Os médicos dizem que é normal. Estresse, cansaço, desidratação. Ela o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por que veio? Porque... Orion parou, percebendo que não tinha uma resposta racional. Porque ninguém deveria passar por isso sozinho. Clara sentiu algo se mover em seu peito. Uma parede cuidadosamente construída começando a rachar. Sobre sua proposta, disse ela baixinho. Aceito. Orion sentiu um alívio imenso, seguido imediatamente por uma ansiedade nova. E agora, havia estendido a mão para salvar uma estranha, mas no processo, havia colocado em movimento forças que não compreendia. Tem certeza? Perguntou ele. Tenho, respondeu Clara, sua voz mais firme do que se sentia. Mas com uma condição. Qual? Quero que seja um acordo de negócios real. Contrato, responsabilidades claras, nada de caridade disfarçada. Orion sorriu. O primeiro sorriso genuíno em anos. Acordo fechado. Quando saíram do hospital juntos algumas horas depois, ambos sabiam que suas vidas haviam mudado irrevogavelmente. Clara carregava não apenas um bebê, mas também uma esperança cautelosa. Orion carregava uma responsabilidade que não havia escolhido racionalmente, mas que, estranhamente, o fazia sentir-se vivo pela primeira vez em muito tempo. A casa em Higienópolis os esperava. Um refúgio temporário que, sem que nenhum dos dois soubesse, se tornaria o cenário de uma transformação que mudaria não apenas suas vidas, mas suas almas. Enquanto o BMW deslizava pelas ruas de São Paulo em direção a um futuro incerto, Clara olhou pela janela e se perguntou se estava cometendo o maior erro ou tomando a melhor decisão de sua vida. Orion, concentrado no trânsito, se fazia a mesma pergunta.
Nenhum dos dois tinha a resposta, mas pela primeira vez em muito tempo, ambos tinham esperança. A casa em Higienópolis era um sobrado dos anos 1940, restaurado com o cuidado de quem respeita a história. Paredes altas, piso de madeira que rangia suavemente sob os pés, e janelas enormes que deixavam a luz da manhã inundar cada cômodo. Para Clara, acostumada aos espaços apertados de pensões e abrigos, aquela amplitude era quase intimidadora. Havia se instalado no quarto do segundo andar, escolhendo propositalmente o menor da casa, não por humildade, mas por uma necessidade visceral de ter um espaço que pudesse controlar completamente. A janela dava para um jardim interno negligenciado, onde rosas selvagens cresciam entre ervas daninhas, criando uma beleza desordenada que a tranquilizava. No terceiro dia, enquanto organizava suas poucas roupas no guarda-roupa de madeira maciça, Clara redescobriu algo que havia esquecido de possuir: seu caderno de desenhos. Estava no fundo da mochila, as páginas amareladas pela umidade e pelo tempo, mas os esboços ainda visíveis sob a deterioração. Sentou-se na cama e folheou lentamente as páginas. Vestidos de festa, saias rodadas, blazers estruturados. Um mundo de moda que havia criado com lápis gastos durante as noites em que não conseguia dormir. Cada desenho carregava uma época de sua vida. Os primeiros, ainda no ensino médio, quando sonhava em estudar design de moda. Os mais elaborados, do período em que trabalhava como vendedora e desenhava nas pausas para o almoço. Os últimos, feitos já grávida, quando ainda acreditava que poderia construir algo próprio. Uma lágrima caiu sobre um esboço de vestido de noiva, simples, elegante, com mangas longas de renda. Havia desenhado aquilo imaginando um futuro que agora parecia pertencer a outra pessoa. Fechou o caderno rapidamente, como se pudesse conter as lembranças dentro dele. Enquanto isso, a 20 quilômetros dali, Orion estava em seu escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, mas encontrando sua mente constantemente divagando para a mulher que havia instalado em sua casa. Havia algo nela que o intrigava além da compaixão inicial, uma inteligência ferida, uma força disfarçada de fragilidade. Letícia, chamou sua assistente pelo interfone. Sim, senhor Prado. Preciso que faça uma verificação de antecedentes discreta. Clara Santos, 23 anos. Houve uma pausa do outro lado da linha. Letícia trabalhava para Orion há 5 anos e jamais o havia visto fazer uma solicitação pessoal desse tipo. Alguma questão de segurança, senhor? Não. Curiosidade profissional. Quero entender melhor o perfil dela. O relatório chegou no final da tarde. Clara Santos, filha de Maria Santos, falecida quando Clara tinha 12 anos. Criada pela madrasta, Verônica Santos, que a havia expulsado de casa aos 18. Estudante exemplar no ensino médio, havia conquistado uma bolsa parcial para design de moda na Faculdade Santa Marcelina, mas abandonara o curso no segundo ano por impossibilidade financeira. Trabalhara como vendedora, recepcionista, garçonete, sempre empregos temporários, sempre demitida quando a gravidez começou a aparecer. Mas foi o último parágrafo que mais chamou a atenção de Orion. A pesquisada possui talento artístico notável, tendo vencido 2 concursos de design de moda estudantil antes de abandonar os estudos. Professores relatam potencial excepcional na área criativa. Orion desligou o computador e dirigiu até Higienópolis. Encontrou Clara no Jardim dos Fundos, arrancando ervas daninhas com uma determinação que parecia desproporcional à tarefa. Não precisa fazer isso, disse ele, aproximando-se. Faz parte do acordo, respondeu ela sem levantar os olhos. Manutenção da casa, Clara. Quando falei em manutenção, estava pensando em coisas básicas, limpeza, organização, não em jardinagem. Ela finalmente o olhou, e Orion viu suor misturado com lágrimas em seu rosto. Preciso me manter ocupada, disse ela simplesmente. Orion compreendeu. Atividade física era uma forma de não pensar, de não sentir. Ele mesmo havia usado o trabalho da mesma maneira por anos. Está com fome? Perguntou ele. Pensei em preparar um jantar. Nada elaborado. Clara hesitou. Nos últimos dias, eles haviam se falado apenas o necessário.
questões práticas sobre a casa, alguns esclarecimentos sobre as responsabilidades dela. Jantar juntos parecia perigosamente íntimo. Não quero que se sinta obrigada, acrescentou Orion, lendo sua hesitação. Mas cozinhar para uma pessoa só é deprimente. Ela sorriu. O primeiro sorriso genuíno que ele havia visto desde que a conhecera. Está bem, mas eu ajudo. A cozinha da casa era ampla, com uma ilha central de mármore e utensílios que claramente eram pouco usados. Orion admitiu, constrangido, que suas habilidades culinárias se limitavam a massas simples e saladas. Clara assumiu o controle naturalmente, transformando ingredientes básicos em um risoto cremoso que encheu a casa com aromas reconfortantes. Onde aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Orion, genuinamente impressionado. Necessidade, respondeu Clara, mexendo o risoto com movimentos precisos. Quando se tem pouco dinheiro, aprende-se a fazer milagres com o básico. Eles comeram na sala de jantar, uma mesa para 12 pessoas que parecia ridiculamente grande para 2. Orion havia se sentado na cabeceira. Clara escolhera uma cadeira lateral, mantendo uma distância segura, mas não hostil. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse Orion durante a sobremesa improvisada. Fatias de maçã com mel. Clara enrijeceu ligeiramente. Depende da pergunta. Por que abandonou a faculdade de moda? A pergunta a pegou desprevenida. Como ele sabia sobre isso? Você investigou meu passado, afirmou ela. Não era uma pergunta. Investiguei, admitiu Orion. Desculpe, é um hábito profissional terrível, mas quando me importo com alguém... Parou abruptamente, percebendo o que havia dito. Clara também notou, e por um momento, o silêncio se estendeu entre eles como uma ponte frágil. Não havia dinheiro, disse ela finalmente. A bolsa cobria apenas metade da mensalidade. Trabalhava 3 empregos para pagar o resto. Mal conseguia acompanhar as aulas. Quando reprovei na primeira matéria, perdi a bolsa. Você ainda desenha? Clara baixou os olhos. Não há muito sentido nisso, Posso ver alguns dos seus trabalhos? Não. A recusa foi categórica, mas Orion viu vulnerabilidade por trás da firmeza. Por que não? Porque... Clara procurou as palavras. Porque sonhos são luxos que não posso me dar mais. Orion sentiu uma pontada de reconhecimento. Quantas vezes havia dito algo similar sobre suas próprias paixões abandondas? E se não fossem luxos? E se fossem investimentos? Como assim? E se eu disser que conheço pessoas na indústria da moda? Pessoas que valorizam talento real, independente de diplomas? Clara o olhou com desconfiança. Por que faria isso? Porque desperdiçar talento é um crime. E por que... Ele hesitou. Porque você me lembra que há mais na vida do que planilhas e relatórios financeiros. Após o jantar, Clara mostrou-lhe o caderno. Orion folheou as páginas em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de curiosidade para genuína admiração. Os desenhos tinham uma elegância intemporal, uma compreensão instintiva de proporções e movimento que não se ensinava em escolas. Isto é excepcional, disse ele finalmente. São apenas rabiscos. Não, não são. Orion fechou o caderno cuidadosamente. Clara, você tem um dom real. Seria um crime deixá-lo morrer. E o que sugere que eu faça? Que monte um ateliê no quarto da sua casa. A ironia em sua voz mascarava mal a dor. Sugiro que comece a desenhar novamente, que crie uma pequena coleção e que me deixe organizar uma apresentação privada para algumas pessoas certas. Não quero sua pena. Não é pena, disse Orion, ecoando as palavras da noite em que se conheceram. É reconhecimento de talento. Clara olhou para ele por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade que ela raramente via em pessoas de sua classe social. Se eu aceitar, disse ela lentamente, tem que ser profissional. Nada de favores pessoais. Completamente profissional. E se não der certo, então pelo menos você terá tentado. Que é mais do que a maioria das pessoas pode dizer. Nas semanas seguintes, Clara voltou a desenhar. Começou timidamente, apenas algumas linhas no final do dia, mas gradualmente sua paixão adormecida despertou. Orion providenciou materiais, papéis de qualidade, lápis profissionais, réguas e compassos, sempre apresentando-os como ferramentas de trabalho necessárias. A transformação foi visível.
Clara, que havia chegado à casa como uma sombra de si mesma, começou a ganhar uma energia nova. Suas manhãs eram dedicadas à manutenção da casa, mas as tardes se transformaram em sessões intensas de criação. Orion começou a fazer visitas mais frequentes, sempre com alguma desculpa profissional, mas na verdade curioso para ver o progresso dela. Observava-a trabalhar com uma concentração total, completamente absorvida em sua arte, e sentia algo se remover em seu peito. Uma admiração que ia além da compaixão inicial. Em 3 semanas, Clara havia criado uma mini coleção de 15 looks. Roupas sofisticadas, mas acessíveis, elegantes, sem serem pretensiosas. Cada peça contava uma história, refletia uma compreensão profunda do que significava vestir-se com dignidade, mesmo quando os recursos eram limitados. "Está pronta?" perguntou Orion, observando o último desenho. "Não sei se algum dia estarei pronta", admitiu Clara, "mas não posso mais postergar." O desfile aconteceu na sala principal da casa. Orion havia convidado discretamente 3 pessoas. Marina Rodrigues, editora de moda de uma revista conceituada, Carlos Mendoza, comprador de uma boutique de alto padrão, e Isabela Santos, estilista estabelecida que sempre apoiava novos talentos. Clara havia moldado as roupas em manequins improvisados, criando uma apresentação que, apesar de simples, tinha uma elegância natural. Quando os convidados chegaram, ela se escondeu no andar superior, deixando que os desenhos falassem por si. Orion observou as reações, vendo reconhecimento genuíno nos olhos dos profissionais. Marina fez anotações constantes, Carlos tirou fotos discretas, Isabela sorriu com aprovação. "Quem é a estilista?" perguntou Marina. "Uma jovem talentosa que merece uma oportunidade", respondeu Orion diplomaticamente. "Ela está disponível para projetos freelance?" questionou Carlos. "Gostaria de conhecê-la pessoalmente", acrescentou Isabela. Quando os convidados partiram, deixando cartões de visita e convites para reuniões futuras, Orion subiu para encontrar Clara. Ela estava sentada na cama, abraçando os joelhos, os olhos brilhando de ansiedade. "Como foi?" perguntou ela. "Veja você mesma", disse ele, estendendo-lhe os cartões de visita. Clara olhou para os cartões como se fossem artefatos alienígenas. "Eles querem me conhecer? Querem te contratar." Por um momento, Clara ficou em silêncio absoluto. Depois começou a chorar. Não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que a deixou sem palavras. Orion se sentou ao lado dela na cama, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo sua presença como conforto. "Obrigada", sussurrou ela. "Não me agradeça. O talento é seu. Eu apenas abri uma porta." "Por que fez isso?" Orion olhou para ela. Cabelos desalinhados, roupas simples, barriga que crescia dia a dia. E percebeu que a resposta o assustava. Havia começado ajudando-a por compaixão, depois por respeito ao seu talento. "Mas agora, porque você me fez lembrar que a vida pode ter cor", disse ele simplesmente. Clara o olhou com uma intensidade que o fez se sentir exposto. Por um momento, algo passou entre eles. Uma corrente elétrica de entendimento mútuo que ambos sentiram, mas nenhum dos dois se atreveu a nomear. "O bebê vai nascer em 2 meses", disse ela, baixando os olhos para a barriga. "Eu sei. Depois disso, tudo vai mudar." "Eu sei", repetiu ele. "Orion." "Sim." Ela o olhou novamente, e ele viu nos olhos dela uma vulnerabilidade que espelhava a sua própria. "Nada", disse ela finalmente. "Só... obrigada." Ele assentiu e se levantou para sair. Na porta virou-se uma última vez. "Clara?" "Sim, você vai ser uma mãe excepcional e uma estilista excepcional também." Quando ele saiu, Clara ficou sozinha com os cartões de visita espalhados na cama ao seu redor. Pela primeira vez desde que descobrira a gravidez, o futuro não parecia uma ameaça, mas uma possibilidade. E no centro dessa possibilidade estava um homem que havia aparecido em sua vida como um anjo improvável, oferecendo não apenas salvação, mas também o renascimento de seus sonhos. Lá embaixo, Orion guardava os desenhos cuidadosamente, como se fossem objetos preciosos. E talvez fossem não apenas como arte, mas como símbolos de uma transformação que estava acontecendo não só em Clara, mas nele também. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que não tinha nada a ver com lucro e tudo a ver com humanidade.
Era perigoso, ele sabia. Estava se envolvendo emocionalmente com alguém que dependia dele, quebrando todas as regras de conduta profissional que havia estabelecido para si mesmo. Mas olhando para os desenhos, vendo o talento e a paixão materializados no papel, Orion descobriu que não se importava mais com as regras. Algumas coisas valiam o risco. A matéria saiu numa quinta-feira, na coluna social do jornal mais lido de São Paulo. Milionário Orion Prado e sua protegida misteriosa, dizia a manchete, acompanhada de uma foto desfocada, mas reconhecível de Clara, entrando na casa de Higienópolis. O texto era venenoso na sua sutileza, insinuando sem afirmar, sugerindo uma relação imprópria, sem jamais usar palavras diretas o suficiente para configurar calúnia. Clara leu a matéria no celular emprestado que Orion havia insistido que ela tivesse para emergências. Cada palavra era como um tapa, cada insinuação uma navalhada em sua dignidade já fragilizada. Jovem em situação de rua encontra mecenas generoso, arranjo conveniente para ambas as partes, gravidez estratégica. As entrelinhas eram cruéis na sua clareza. Sem pensar duas vezes, jogou algumas roupas na mochila e saiu da casa. Não podia ficar. Não podia ser a causa da destruição da reputação do homem que havia sido nada além de gentil com ela. A mídia estava transformando sua gratidão em algo sórdido, sua necessidade em oportunismo. Caminhou sem destino pelas ruas de Higienópolis. Depois pegou um ônibus para o centro. Precisava se distanciar, pensar, decidir o que fazer com o caos que sua vida havia se tornado novamente. O peso do bebê em sua barriga parecia ter dobrado desde a manhã. Cada passo, uma luta contra a gravidade e o desespero. Acabou no Parque da Luz, sentada num banco sob uma árvore antiga que oferecia sombra generosa contra o sol forte da tarde. O parque estava relativamente vazio. Alguns aposentados alimentando pombos, mães com carrinhos de bebê, a vida urbana seguindo seu ritmo natural, enquanto o mundo de Clara desmoronava silenciosamente. Foi ali que as lágrimas vieram, finalmente. Não o choro dramático de novela, mas um pranto silencioso e profundo, nascido de uma exaustão emocional que ia muito além da situação presente. Era o choro acumulado de meses de solidão, de anos de luta, de uma vida inteira se sentindo como um fardo para todos ao seu redor. As palavras da matéria ecoavam em sua mente, mas misturadas com vozes mais antigas, mais cruel. Clara, você é um peso morto nesta casa, dizia Verônica, sua madrasta, depois que seu pai morreu. Sempre soube que não prestava para nada, sussurrava João, o pai do bebê, quando ela contou sobre a gravidez. Pessoas como você sempre encontram um jeito de se dar bem, murmurava a assistente social do último abrigo onde havia ficado. Sempre a mesma acusação, que ela era oportunista, aproveitadora, alguém que usava sua fragilidade como ferramenta para manipular outros. Não importava que jamais tivesse pedido nada além do básico para sobreviver. Não importava que trabalhasse duro em todos os empregos que conseguia. A narrativa já estava escrita. Menina pobre se aproveita de homem rico. Pensei que fosse te encontrar aqui. A voz de Orion a fez levantar a cabeça abruptamente. Ele estava parado a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, uma expressão de preocupação genuína no rosto. Vestia roupas casuais, jeans e uma camisa de algodão, e parecia ter corrido para chegar ali. Como me achou? Perguntou Clara, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Intuição. E talvez porque eu faria a mesma coisa no seu lugar. Ele se aproximou devagar, como se ela fosse um animal ferido que poderia sair correndo a qualquer momento. Posso me sentar? Clara assentiu, e Orion se acomodou no banco, mantendo uma distância respeitosa entre eles. Li a matéria, disse ele. Então entende por que não posso voltar. Na verdade, não entendo. Clara o olhou com incredulidade. Orion, eles estão dizendo que sou uma aproveitadora, que nós estamos... Ela não conseguiu terminar a frase. E você se importa com o que pensam? Claro que me importa. A voz dela subiu involuntariamente. Você tem uma empresa, uma reputação. Não posso ser a causa da sua ruína. Orion ficou em silêncio por um momento, observando um pombo que bicava migalhas próximo aos seus pés. Quando eu tinha 8 anos, disse ele finalmente, minha mãe me deixou com meu pai.
Não houve explicação, discussão, nada. Ela simplesmente fez as malas e foi embora. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais viver naquela prisão dourada. Clara o olhou, surpresa pela revelação. Meu pai ficou devastado, continuou Orion. Não porque a amava, mas porque sua imagem pública havia sido abalada. Um empresário bem-sucedido que não conseguiu manter a própria família unida. Ele nunca se recuperou dessa humilhação social. Sinto muito, sussurrou Clara. A partir daquele dia, ele me ensinou que pessoas sempre vão falar, sempre vão julgar, sempre vão tentar destruir o que você construiu, e que a única defesa contra isso é não se importar com nada além do seu próprio sucesso. Orion virou-se para olhá-la diretamente. Levei 35 anos para descobrir que ele estava errado, que há coisas mais importantes do que a opinião dos outros. Como o quê? Como dormir com a consciência tranquila. Como olhar no espelho e reconhecer a pessoa que você vê. Como... Ele hesitou. Como encontrar alguém que faz você querer ser uma versão melhor de si mesmo. O coração de Clara acelerou, mas ela tentou manter a racionalidade. Orion, você mal me conhece. Conheço o suficiente. Conheço uma mulher que prefere dormir na rua a aceitar ajuda que considera imerecida. Conheço alguém que transforma ingredientes simples em refeições que aquecem não só o corpo, mas a alma. Conheço uma artista que cria beleza mesmo em meio à dor. As lágrimas voltaram aos olhos de Clara, mas desta vez eram diferentes, menos amargas, mais confusas. As pessoas vão dizer que você está cometendo um erro. Deixe que digam. Cometi erros de verdade na vida, Clara. Confie em mim, você não é um deles. E se o bebê complicar tudo? E se eu não conseguir ser uma boa mãe? E se... Orion interrompeu gentilmente. Você pode passar a vida inteira se preparando para desastres que talvez nunca aconteçam, ou pode escolher confiar que vai encontrar força quando precisar. Clara olhou para as próprias mãos, trêmulas no colo. Vida inteira havia se sentido como um fardo, como alguém que precisava constantemente provar seu valor. Mas olhando para Orion, vendo a sinceridade em seus olhos, ela se perguntou se não estava finalmente diante de alguém que a via como um presente, não como um problema. Ou, por que está fazendo isso? Perguntou ela pela 100ª vez desde que se conheceram. Porque você me faz lembrar que tenho um coração, respondeu ele simplesmente. Havia esquecido disso. O silêncio se estendeu entre eles, mas não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que estavam descobrindo algo novo sobre si mesmas e sobre o mundo. Você já se sentiu como se fosse um erro? Perguntou Clara de repente. Todos os dias, admitiu Orion. Desde que assumi os negócios do meu pai, sinto como se estivesse representando um papel. O executivo frio, o homem de negócios implacável. Mas quando estou com você... O quê? Quando estou com você, me sinto como eu mesmo. Não sei bem quem é essa pessoa ainda, mas gosto dele mais do que gosto do Orion Prado, CEO. Clara virou-se para encará-lo completamente. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos que espelhava a sua própria, uma solidão profunda que reconhecia intimamente. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer áspera contra a palma. Você não é um erro, sussurrou ela. Nem você. Foi ele quem se inclinou primeiro, ou foi ela? Depois, nenhum dos dois conseguiria dizer com certeza. O beijo foi suave, hesitante no início, como se ambos estivessem pedindo permissão. Não havia urgência ou paixão desenfreada, apenas uma conexão profunda, duas almas feridas reconhecendo-se mutuamente. Quando se separaram, Clara sentiu as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, mas não eram mais lágrimas de dor. Eram lágrimas de alívio, de reconhecimento, de uma esperança que não ousara alimentar há muito tempo. O que fazemos agora? Perguntou ela. Agora voltamos para casa, disse Orion, e pela primeira vez usou a palavra casa, se referindo a um lugar onde ambos estavam juntos. E enfrentamos qualquer coisa que venha pela frente, juntos. As pessoas vão falar. Que falem. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Clara, passei 5 anos construindo um império que me deixa vazio.
Se perder tudo isso significa ter você na minha vida, é um preço que estou disposto a pagar. Você não pode falar isso. Você trabalhou muito. Trabalhei muito para ter sucesso, interrompeu ele, mas nunca trabalhei para ser feliz. Há uma diferença. Eles caminharam de volta para o carro de mãos dadas. Dois adultos que haviam encontrado um no outro não apenas amor, mas também a coragem de desafiar um mundo que insistia em separá-los. O sol estava se pondo, pintando o céu de São Paulo com tons de rosa e dourado, e pela primeira vez, desde que se conheceram, tanto Clara quanto Orion sentiram que o futuro, incerto como fosse, valia a pena ser vivido. No caminho para casa, Clara apoiou a cabeça no ombro de Orion e sentiu o bebê se mover dentro dela, como se também aprovasse a decisão que haviam tomado. Talvez fosse imaginação sua, mas jurou que pôde sentir, naquele momento, uma família se formando. Não nos moldes tradicionais, mas do jeito que importava, com amor, respeito e a promessa silenciosa de que enfrentariam juntos qualquer tempestade que o destino lhes reservasse. A bomba explodiu numa segunda-feira de manhã, apenas 3 dias após o beijo no parque. Orion estava em sua sala de reuniões, apresentando os resultados do último trimestre para o conselho administrativo, quando seu celular começou a vibrar insistentemente. Ignorou as primeiras chamadas, mas quando Letícia apareceu na porta com uma expressão de pânico mal disfarçado, ele soube que algo estava errado. Senhor Prado, precisa ver isso. A matéria estava na primeira página do caderno de economia do maior jornal do país. CEO da Prado Enterprises envolvido em escândalo. Empresa milionária sustenta jovem grávida desempregada. A foto mostrava Clara saindo de um consultório médico que Orion havia pago. A barriga já pronunciada, uma expressão de cansaço que a imagem congelara como culpa. O texto era devastador na sua precisão maliciosa. Detalhava o relacionamento impróprio entre um dos empresários mais respeitados do país e uma jovem em situação de vulnerabilidade social. Insinuava que Orion usava recursos da empresa para manter sua amante, que Clara era uma oportunista esperta, que havia se aproveitado da generosidade ingênua de um homem rico e solitário. A reunião está suspensa, anunciou Orion, sua voz controlada mas tensa. Os membros do conselho trocaram olhares preocupados. Fernando Magalhães, o membro mais antigo e influente, limpou a garganta. Orion, precisamos conversar. Depois. Não, agora. Esta situação está afetando diretamente a empresa. As ações já caíram 3% desde que a notícia saiu. Orion parou na porta sem se virar. E o que sugere que eu faça, Fernando? Que resolva isso. Discretamente. Mande a garota embora, pague uma quantia generosa para que ela mantenha a boca fechada e vamos todos fingir que isso nunca aconteceu. Ela tem nome, Clara Santos. Não me importa como ela se chama. Me importa que nossa empresa, que emprega 3.000 pessoas, não seja destruída por causa de um capricho seu. Orion se virou lentamente e Fernando se encolheu diante da fúria fria em seus olhos. Um capricho? Orion, todos nós entendemos. Você é um homem, tem necessidades, mas há maneiras discretas de lidar com isso. Esta situação fugiu do controle. Saia da minha sala. Agora. Orion, saia! O grito ecoou pelo escritório, fazendo secretárias levantarem a cabeça e funcionários sussurrarem pelos corredores. Fernando saiu com dignidade ferida, mas não sem antes proferir uma última ameaça velada. Espero que ela valha sua carreira, Orion, porque pode acabar custando exatamente isso. Sozinho em sua sala, Orion se deixou cair na poltrona de couro, o peso de 5 anos de trabalho árduo parecendo esmagar seus ombros. Havia construído a Prado Enterprises desde as cinzas deixadas pelo pai, transformando uma empresa em crise numa das mais respeitadas do país. E agora tudo poderia desmoronar por causa do quê? Do amor que sentia por Clara? Da maneira como ela havia trazido cor para sua vida em preto e branco? Da forma como ela o fazia querer ser um homem melhor? O telefone tocou.
Era Letícia, com mais más notícias. 2 grandes investidores haviam cancelado reuniões. A Bolsa de Valores estava em queda livre e os jornais estavam pedindo declarações oficiais. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou Clara na cozinha, preparando o jantar como se fosse um dia normal. Mas ele viu a tensão em seus ombros, a maneira como evitava seu olhar. "Você viu", disse ele. Não era uma pergunta. "Vi", confirmou ela sem se virar. "Clara, não diga nada", interrompeu ela, finalmente se virando. Seus olhos estavam vermelhos. "Por favor, não diga que isso vai passar, que não importa, que vamos superar juntos." "Por que não?" "Porque importa sim, sua empresa, seus funcionários, sua vida, tudo está sendo destruído por minha causa. Não por sua causa, por causa da maldade e ignorância de outras pessoas." Clara riu, mas foi um som sem humor. "O resultado é o mesmo, não é?" Naquela noite, eles jantaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Orion observava Clara discretamente, notando como ela massageava as costas com frequência, como sua respiração às vezes ficava irregular. O bebê nasceria em semanas, e aquele deveria ser um momento de alegria, não de crise. Foi 2 dias depois que a solução apareceu. Isabela Santos, a estilista que havia conhecido o trabalho de Clara na apresentação privada, ligou com uma proposta inesperada. "Clara, querida, tenho uma oportunidade incrível para você", disse ela, animada demais para notar o tom apático na voz de Clara. "Existe um evento em Milão, uma vitrine para novos talentos emergentes. Consegui uma vaga para você. É a chance da sua vida." Clara sentou-se pesadamente no sofá. "Isabela, eu estou grávida de 8 meses. Não posso viajar para a Itália." "Ah, sim, claro. Mas escute, o evento é em 6 meses. Tempo suficiente para você se recuperar do parto e organizar tudo." "Clara, estou falando de Milão, das passarelas mais importantes do mundo." Depois de desligar, Clara ficou olhando para o telefone. Milão, um mundo novo, longe da tempestade que havia se tornado sua vida em São Paulo. Uma chance de recomeçar, de construir algo seu, sem ser vista como a amante mantida de um milionário. Quando Orion chegou em casa, ela estava esperando na sala. "Preciso te contar uma coisa", disse ela. Orion sentou-se ao lado dela, notando imediatamente a seriedade em seu tom. "Recebi uma proposta para apresentar meus trabalhos em Milão. Isso é maravilhoso." A alegria genuína em sua voz fez o coração de Clara se apertar. "Orion, eu acho que deveria ir." "Claro que deveria. É uma oportunidade incrível." "Não." Clara balançou a cabeça. "Eu acho que deveria ir e ficar." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Orion sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. "Por quê?" "Porque você tinha uma vida antes de mim. Uma empresa respeitada, uma reputação sólida. E eu estava sem nada antes de te conhecer. Talvez seja a hora de voltar ao que éramos antes." "Você não acredita nisso." "Acredito", mentiu ela, forçando firmeza na voz. "Olhe ao seu redor, Orion. Sua empresa está em crise, sua reputação está destruída, seus sócios estão te pressionando. Tudo por minha causa. Você acha que me importo mais com dinheiro do que com você?" A pergunta saiu mais ferida do que ele pretendia. Clara fechou os olhos. "Acho que você deveria se importar. Acho que você construiu algo importante demais para deixar que eu destrua." Orion se levantou e começou a andar pela sala. "E o bebê? O bebê será meu", disse Clara, sua voz quebrando ligeiramente. "Sempre foi." "Nosso", corrigiu ele. "O bebê é nosso." "Não." Clara balançou a cabeça. "Você nunca pediu por essa responsabilidade. Eu que apareci na sua vida grávida, complicando tudo." "Clara, você está falando como se fosse um problema que eu preciso resolver. Como se o que sinto por você fosse caridade. Não é?" A pergunta cortou mais fundo do que qualquer insulto. Orion parou de andar e a olhou como se ela tivesse o esbofeteado. "Como pode perguntar isso?" "Porque preciso saber", disse ela, lágrimas finalmente escorrendo. "Preciso saber se você me ama, Clara, ou se ama a ideia de me salvar." Orion ficou em silêncio por um longo momento. Era uma pergunta justa e merecia uma resposta honesta. "No começo", disse ele lentamente, "talvez fosse sobre salvar, sobre me sentir útil, necessário. Mas agora não consigo imaginar minha vida sem você. Não porque você precisa de mim, mas porque eu preciso de você."
porque você me fez lembrar que há mais na vida do que planilhas e reuniões. Porque quando estou com você, sou a melhor versão de mim mesmo. Clara chorava abertamente agora. Então me deixe ir, sussurrou ela. Se me ama de verdade, me deixe construir algo meu. Me deixe ser mais do que a mulher que você salvou. E foi assim que Orion compreendeu. Deixá-la partir não seria uma derrota, seria o maior ato de amor que poderia oferecer. Dar a ela a chance de escolher voltar por amor, não por necessidade. Está bem, disse ele, sua voz rouca. Vá para Milão. Construa seu império. Mas Clara, sim, se algum dia decidir que quer voltar, não por precisar de mim, mas por me querer, eu estarei aqui. Clara assentiu, incapaz de falar. Eles se abraçaram então, um abraço de despedida que carregava todo o amor que não conseguiam expressar com palavras. E ambos souberam naquele momento que estavam fazendo a coisa certa, mesmo que fosse a mais dolorosa de suas vidas. 2 semanas depois, Clara embarcou para Milão. Orion não foi ao aeroporto. Ambos haviam concordado que seria cruel demais, mas ele mandou uma carta que ela só leria no avião. Clara, você me ensinou que amar alguém às vezes significa deixá-lo voar. Voe alto, brilhe como sei que vai brilhar. E se algum dia o céu ficar pequeno demais para você, lembre-se de que há um homem em São Paulo que acredita que você pode conquistar o mundo inteiro. Com todo o meu amor, Orion. Enquanto o avião decolava, carregando Clara em direção a um futuro incerto, mas promissor, Orion estava em seu escritório, olhando pela janela e se perguntando se havia acabado de cometer o maior erro ou o maior ato de amor de sua vida. Só o tempo diria. Milão a recebeu com um abraço frio de inverno europeu e possibilidades infinitas. Clara alugou um pequeno apartamento no bairro de Navigli, com janelas que davam para um canal onde gondoleiros improvisados levavam turistas em passeios românticos. Era um mundo completamente diferente do que conhecia, elegante, sofisticado, mas também acolhedor na sua própria maneira italiana. Os primeiros meses foram uma montanha-russa de emoções. Seu talento foi reconhecido quase imediatamente nos círculos de moda milaneses. Isabela havia preparado o terreno bem, e Clara descobriu que havia um mercado ávido por designs que combinavam elegância com praticidade. Roupas para mulheres reais, não apenas para modelos de passarela. Mas enquanto sua carreira florescia, sua alma definhava. Todas as noites, sozinha no apartamento, Clara colocava as mãos na barriga que crescia e conversava com o bebê sobre o pai que ele jamais conheceria. Não por abandono, mas por escolha dela. Uma escolha que a corroía por dentro, mesmo sabendo que havia sido necessária. Orion havia mandado apenas 2 mensagens em 4 meses. A primeira, 1 mês após sua partida. Como você está? Como está o bebê? A segunda, 2 meses depois. Vi uma matéria sobre seu sucesso na Vogue italiana. Estou orgulhoso. Clara havia respondido apenas com: estamos bem, obrigada. O que ela não sabia era que do outro lado do Atlântico, Orion pagava discretamente todos os custos médicos de sua gravidez. Através de uma rede complexa de contatos e favores, ele havia garantido que ela tivesse o melhor acompanhamento obstétrico de Milão, sem nunca deixar rastros que pudessem indicar sua participação. Também não sabia que ele havia contratado Sofia Benedetti, uma jovem advogada italiana especializada em direitos trabalhistas para estrangeiros, oficialmente para consultoria sobre investimentos na Itália, mas na realidade para estar disponível caso Clara precisasse de qualquer assistência legal ou burocrática. A madrugada de 15 de março foi quando tudo começou. Clara acordou com contrações fortes e regulares e soube imediatamente que era a hora. Sozinha no apartamento, pegou a bolsa que havia preparado semanas antes e chamou um táxi para o Ospedale San Raffaele. O parto foi longo e doloroso, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A cada contração, Clara se via desejando que Orion estivesse ali, segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. Em vez disso, havia apenas enfermeiras gentis que falavam um italiano que ela ainda estava aprendendo e uma solidão que parecia ecoar pelas paredes brancas do hospital. Enzo Lorenzo Santos nasceu às 6h27 da manhã.
pesando 3,2 quilos, com cabelos escuros e um choro forte que encheu a sala de parto. Quando a enfermeira o colocou em seus braços, Clara sentiu um amor tão avassalador que por um momento esqueceu de tudo, da dor, da solidão, das escolhas difíceis que havia feito. "Oi, meu amor", sussurrou ela, tocando o rostinho minúsculo. "Sua mamãe está aqui." Mas enquanto olhava para aquele bebê perfeito, uma parte de seu coração se partiu. Ele tinha os olhos escuros de Orion, o formato do queixo que ela reconhecia. Era como se carregasse nos braços um pedaço vivo do homem que havia deixado para trás. Em São Paulo, eram 2h27 da madrugada, quando o telefone de Orion tocou. Sofia Benedetti, seguindo instruções que havia recebido meses antes, fez a ligação que ele havia pedido para nunca fazer. "Senhor Prado, sou Sofia, de Milão." Orion sentou-se na cama imediatamente, completamente desperto. "O que aconteceu?" "Nada grave, senhor." "Na verdade, boas notícias. Queria informá-lo de que Clara Santos deu à luz um menino saudável hoje de manhã. Mãe e bebê estão bem." O silêncio que se seguiu foi tão longo que Sofia pensou que a ligação havia caído. "Senhor Prado, estou aqui." Sua voz saiu rouca. "Como ele se chama?" "Enzo Lorenzo Santos." Orion fechou os olhos. Enzo, um nome forte, italiano, perfeito para um menino que nasceria no coração da Europa. "E Clara, como ela está? Fisicamente bem? Emocionalmente?" Sofia hesitou. "É difícil dizer. Ela está sozinha, Sr. Prado." Depois de desligar, Orion ficou sentado na cama por horas, olhando para uma foto de Clara que mantinha na mesa de cabeceira, a única que tinha dela, tirada discretamente durante uma das tardes em que ela desenhava no jardim. Agora havia um bebê, seu filho, uma criança que ele talvez nunca conhecesse, que cresceria chamando outro homem de pai, que nunca saberia que tinha raízes brasileiras em São Paulo. Os meses seguintes foram uma nebulosa de trabalho intenso para ambos. Clara se jogou na maternidade e na carreira com uma ferocidade quase desesperada. Enzo era um bebê tranquilo, que dormia bem e sorria frequentemente, como se intuísse que precisava ser fácil para uma mãe que estava fazendo tudo sozinha. Seu trabalho em Milão floresceu além de suas expectativas mais otimistas. Em coleção Mama Moderna, que lançou 6 meses após o nascimento de Enzo, foi um sucesso absoluto. Roupas que permitiam que mães jovens se sentissem elegantes e confiantes, sem sacrificar a praticidade que a maternidade exigia. Revistas especializadas falavam de uma nova voz na moda italiana e convites para eventos importantes começaram a chegar. Mas nas noites silenciosas, quando Enzo dormia e ela estava sozinha com seus pensamentos, Clara se permitia imaginar como seria se Orion estivesse ali, se ele acordasse para trocar fraldas no meio da madrugada, se ele carregasse Enzo pela casa cantando baixinho, se ele fosse o primeiro a ver os primeiros sorrisos, os primeiros sons, os primeiros marcos de desenvolvimento. Em São Paulo, Orion havia se tornado uma versão ainda mais intensa de si mesmo. Trabalhava 16 horas por dia, expandiu a empresa para 3 novos países e sua fortuna pessoal havia triplicado em 1 ano. Mas colegas e funcionários notavam que ele parecia vazio, robótico, como se estivesse funcionando com piloto automático. Foi Letícia quem finalmente confrontou o chefe após 1 ano da partida de Clara. "Senhor Prado, com todo respeito, o senhor está se matando." "Estou trabalhando", respondeu ele, sem levantar os olhos dos documentos. "Está se escondendo", corrigiu ela. "E todos sabemos do quê?" Orion parou de escrever. "Letícia, ela era a melhor coisa que já aconteceu com o senhor. E o senhor deixou ela ir embora por causa do quê? De dinheiro? De opinião pública? A deixei ir porque era o que ela queria. Era o que ela achava que deveria querer. Há uma diferença. Naquela noite, Orion fez algo que não fazia há meses. Procurou notícias sobre Clara na internet. O que encontrou o deixou simultaneamente orgulhoso e devastado. Fotos dela em eventos de moda, sorrindo para câmeras, segurando prêmios, artigos elogiando sua ascensão meteórica no mundo da moda italiana.
E, em algumas imagens mais recentes, um bebê lindo e sorridente em seus braços. Enzo tinha 1 ano agora, cabelos escuros ondulados, olhos espertos, um sorriso que derretia corações. Era claramente o filho de Orion. A semelhança era inegável para quem soubesse procurar. Foi então que Orion tomou uma decisão. Sofia Benedetti recebeu uma ligação inesperada. Sofia, preciso de um favor. Quero que descubra quando será a próxima apresentação pública de Clara Santos em Milão. Senhor Prado, não vou interferir. Só quero vê-la, ver os dois, de longe. A oportunidade veio 3 semanas depois. Clara estava lançando sua nova coleção Primavera Urbana no Palazzo delle Stelline, um evento que reuniria os maiores nomes da moda italiana. Sofia enviou os detalhes para Orion, junto com uma observação. Ela ainda usa o anel que o Senhor deu para ela. Nunca a vi sem ele. Orion não se lembrava de ter dado qualquer anel para Clara. Então, Sofia enviou uma foto discreta e ele reconheceu o anel de compromisso de sua mãe, que Clara havia encontrado em uma gaveta da casa de Higienópolis e começado a usar por considerá-lo bonito. Ele nunca havia pedido de volta e ela, aparentemente, o havia levado para Milão como uma lembrança. O voo para Milão foi o mais longo da vida de Orion. 13 horas, olhando pelas nuvens, se perguntando se estava cometendo um erro terrível ou finalmente fazendo a coisa certa. Havia ensaiado 1000 discursos diferentes, imaginado centenas de cenários, mas sabia que nada disso importaria quando finalmente a visse novamente. O Palazzo delle Stelline estava repleto de fashionistas, jornalistas e compradores internacionais. Orion chegou quando o evento já havia começado, usando um terno discreto e óculos escuros, tentando passar despercebido. Posicionou-se no fundo do salão, onde podia ver o pequeno palco montado para a apresentação. E então ela apareceu. Clara estava deslumbrante. Usava um vestido de sua própria criação, simples, mas elegante, que realçava sua silhueta recuperada pós-parto. Cabelos presos em um coque baixo, maquiagem suave, uma confiança que ela não possuía quando a conheceu. Esta era uma Clara transformada, uma mulher que havia encontrado seu lugar no mundo. Mas foi quando ela pegou Enzo no colo para apresentá-lo ao público que o coração de Orion parou. O menino estava adorável, vestindo um pequeno blazer que combinava com o vestido da mãe, sorrindo para a plateia como se fosse natural estar ali. "Ladies and gentlemen", disse Clara em inglês fluente, "apresento minha inspiração para tudo o que crio. Meu filho, Enzo." A plateia aplaudiu calorosamente. Enzo riu e acenou para as pessoas, causando uma onda de ohs e ahs encantados. Clara o beijou na testa e o entregou para uma babá que esperava nas laterais do palco. Foi nesse momento que ela o viu. Mesmo com os óculos escuros, mesmo tentando se esconder no fundo do salão, Clara reconheceu Orion imediatamente. Seu coração parou por 1 segundo, depois disparou tão rápido que ela temeu desmaiar ali mesmo, na frente de centenas de pessoas. Seus olhos se encontraram através do salão lotado, e foi como se o tempo parasse. Todo o barulho, todas as conversas, todos os movimentos ao redor deles desapareceram. Havia apenas ela, ele e 1 ano de saudade e arrependimento suspenso no ar entre eles. Clara conseguiu terminar sua apresentação no piloto automático, respondendo perguntas dos jornalistas e cumprimentando convidados, mas seus olhos continuavam procurando Orion na multidão. Quando finalmente conseguiu se liberar dos compromissos oficiais, correu para onde o havia visto. Ele não estava mais lá. "Senhora Santos", disse Sofia Benedetti, aparecendo ao seu lado. "Há alguém que gostaria de falar com a senhora, privativamente." Clara seguiu Sofia até uma pequena sala, nos fundos do palácio, o coração batendo como um tambor. Orion estava lá, de pé próximo à janela, as mãos nos bolsos, uma expressão de nervosismo que ela nunca havia visto nele. "Oi", disse ele simplesmente. "Oi", respondeu ela, sua voz mal saindo. Ficaram se olhando por um longo momento, 2 estranhos que um dia foram tudo um para o outro. "Você está linda", disse Orion finalmente. "Você parece cansado." Ele riu, um som sem humor. "Estou cansado, muito cansado." "O que está fazendo aqui, Orion?" "Queria te ver vocês dois." Ele hesitou.
Queria ter certeza de que estava bem, que estava feliz. E estou, disse Clara, mas sua voz tremeu ligeiramente. Estou muito bem, fico feliz. Outro silêncio se estendeu entre eles. Como você soube sobre o evento? Tenho acompanhado sua carreira, admitiu ele. De longe. Estou muito orgulhoso do que você construiu. Obrigada. Clara. Orion deu um passo em direção a ela, depois parou. Posso conhecê-lo? Enzo. As lágrimas vieram instantaneamente, sem aviso. Ele tem seus olhos, sussurrou ela. Eu vi. E seu queixo teimoso. Pobrezinho. Clara riu através das lágrimas. Quer conhecê-lo de verdade? Não apenas vê-lo, mais do que qualquer coisa no mundo. Ele não sabe quem você é. Eu sei. E está tudo bem. Por enquanto. Clara assentiu, enxugando as lágrimas. Vamos para casa. Para minha casa. Vocês podem conversar. O apartamento de Clara era pequeno, mas acolhedor, decorado com tecidos coloridos e desenhos de moda espalhados pelas paredes. Enzo estava dormindo no berço quando chegaram, mas acordou quando ouviu vozes estranhas. Clara o pegou no colo, e Orion sentiu as pernas ficarem fracas. Ver seu filho, e ele era seu filho, não havia dúvida, nos braços da mulher que amava, foi uma experiência avassaladora. Enzo, este é... Clara hesitou. Orion, completou ele. Sou Orion. Enzo olhou para ele com curiosidade, sem medo. Estendeu uma mãozinha pequena e tocou o rosto de Orion, como se estivesse tentando decifrar quem era aquele homem. Oi, pequeno, sussurrou Orion, sua voz embargada. E então, algo mágico aconteceu. Enzo sorriu, um sorriso largo e dentado que transformou seu rostinho, e se jogou nos braços de Orion como se o reconhecesse. Orion segurou seu filho pela primeira vez, sentindo uma emoção tão intensa que o deixou zonzo. Enzo brincou com sua gravata, balbuciou coisas sem sentido e riu quando Orion fez caretas engraçadas. Ele gosta de você, observou Clara, sorrindo através das lágrimas. Eu o amo, disse Orion simplesmente. Amo os dois vocês. Nunca parei de amar. Orion, eu sei, interrompeu ele. Sei que você construiu uma vida aqui. Sei que é independente agora, que não precisa mais de mim. Mas eu preciso perguntar. O quê? Há espaço na vida de vocês para um homem que cometeu o erro de deixar vocês partirem? Clara olhou para ele. Para o homem que havia transformado sua vida, que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, que havia a amado o suficiente para deixá-la ir. E olhou para Enzo, que estava claramente encantado com o pai que estava conhecendo pela primeira vez. Ah, disse ela finalmente, sempre houve. E pela segunda vez, eles se beijaram. Mas desta vez, não foi um beijo de descoberta ou despedida. Foi um beijo de reunião, de perdão, de duas pessoas que haviam aprendido que algumas coisas na vida valem qualquer sacrifício, qualquer dor, qualquer tempo perdido. Enzo, no meio dos dois, riu alto, como se aprovasse a reunião de sua família finalmente completa. O retorno ao Brasil foi surreal para Clara. Depois de 18 meses em Milão, São Paulo parecia simultaneamente familiar e estranha. A cidade havia mudado, ela havia mudado, e agora voltava não como a jovem grávida desesperada que havia partido, mas como uma mulher estabelecida, mãe de um bebê adorável e com uma carreira sólida nas mãos. Orion havia insistido em buscar ela e Enzo no aeroporto, uma gentileza que Clara inicialmente resistiu. Havia se acostumado com sua independência, mas que secretamente apreciou. Ver seu rosto no meio da multidão do terminal internacional foi como voltar para casa de verdade. Como foi o voo? Perguntou ele, pegando Enzo no colo enquanto se dirigiam ao carro. Longo. Ele foi um anjo, felizmente, respondeu Clara, observando como Orion interagia naturalmente com o filho, como se os 18 meses de separação não tivessem existido. E você? Como se sente estando de volta? Clara olhou pela janela do carro, vendo a skyline familiar de São Paulo se desenhando ao longe, como se estivesse acordando de um sonho muito longo, bom ou ruim. Não sei ainda. A casa de Higienópolis havia sido preservada exatamente como Clara a havia deixado. Seu quarto permanecia intocado, seus desenhos ainda estavam espalhados pela mesa, até mesmo as rosas selvagens do jardim continuavam crescendo em bela desordem. Era como se o tempo tivesse parado esperando por seu retorno. Você manteve tudo igual,
observou ela, tocando delicadamente um esboço inacabado que havia abandonado na mesa. Esperança, disse Orion simplesmente. Os primeiros dias foram uma dança delicada de redescoberta. Clara e Orion precisaram reaprender a conviver, agora com as camadas adicionais da maturidade, da experiência e da presença constante de Enzo. Não era mais apenas sobre os dois. Agora eram uma família, com todas as complexidades que isso envolvia. Enzo, aos 18 meses, era uma criança curiosa e energética que transformou a elegante casa de Higienópolis em um parque de diversões. Brinquedos começaram a aparecer pelos cômodos. Fraldas se espalhavam pelos ambientes mais improváveis, e a rotina rígida que Orion havia mantido por anos se adaptou aos horários caóticos de um bebê. Ele precisa de um parquinho no jardim, disse Clara uma manhã, observando Enzo tentando escalar o sofá da sala. Já encomendei, respondeu Orion sorrindo. Chega na semana que vem, e talvez possamos transformar aquele escritório pequeno em um quarto de brinquedos. Já estou providenciando. Clara parou o que estava fazendo e o olhou. Você não precisa concordar com tudo que eu digo. Não estou concordando, estou participando. Há uma diferença. Foi assim, gradualmente, que a casa fria e elegante de Orion se transformou em um lar. Clara trouxe cores para as paredes neutras, plantas para os cantos vazios, almofadas coloridas para os sofás formais. Mas mais do que mudanças físicas, ela trouxe vida, risadas ecoando pelos corredores, cheiro de comida caseira vindo da cozinha, a bagunça alegre de uma família que vive de verdade. Nem tudo foi fácil. Houve discussões sobre limites. Clara, acostumada com sua independência conquistada a duras penas, às vezes se ressentia quando Orion tentava resolver problemas que ela preferia enfrentar sozinha. Orion, por sua vez, lutava contra décadas de condicionamento que o faziam querer controlar e proteger, quando o que Clara precisava era de um parceiro, não de um salvador. Eu posso cuidar da minha própria carreira, disse Clara uma tarde, depois que Orion sugeriu contratar um empresário para gerenciar seus contratos internacionais. Eu sei que pode, respondeu ele pacientemente. Só estou tentando ajudar, mas eu não pedi ajuda. Clara, nós somos uma família agora. Ajudar uns aos outros é o que famílias fazem, e eu aprecio isso. Mas preciso que você entenda que não sou mais aquela mulher que você encontrou na chuva. Não preciso ser salva. Orion parou o que estava fazendo e a olhou realmente. Você tem razão. Desculpe. Ainda estou aprendendo a diferença entre apoiar e assumir o controle. Eram essas conversas honestas que fortaleciam o relacionamento deles. Cada discussão, cada mal-entendido resolvido com respeito mútuo, cada compromisso que chegavam juntos os tornava mais sólidos como casal. Enzo se adaptou à nova rotina com a flexibilidade natural das crianças pequenas. Orion descobriu que ser pai era simultaneamente mais difícil e mais gratificante do que jamais imaginara. Noites acordado quando Enzo estava doente, manhãs, corridas tentando equilibrar reuniões importantes com horários de parquinho, a constante preocupação que vinha com amar alguém tão pequeno e vulnerável. Mas também havia momentos de pura magia. Enzo dando seus primeiros passos entre Clara e Orion na sala, gritando "Papai!" quando Orion chegava do trabalho, adormecendo no colo dele durante filmes de domingo. Ele tem sua teimosia, observou Clara uma manhã, vendo Enzo se recusar categoricamente a comer cereal, preferindo jogar a comida no chão. E sua determinação, rebateu Orion, limpando pacientemente o chão pela terceira vez. Olha como ele está focado em fazer a maior bagunça possível. Clara riu, e Orion sentiu aquele aperto familiar no peito. Gratidão pura por ter essa vida, essa família, essa bagunça linda que havia se tornado seu mundo. Foi 3 meses após o retorno de Clara que Orion tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de outras pessoas. Estava no escritório, revisando propostas de investimento, quando se deparou com uma solicitação de doação para um abrigo de mulheres grávidas em situação de rua. A memória de Clara naquela primeira noite chuvosa voltou com força total. Naquela tarde, visitou pessoalmente o abrigo.
Era um lugar limpo, mas superlotado, administrado por voluntárias dedicadas que faziam milagres com recursos mínimos. As mulheres que viu ali eram Clara há 2 anos, jovens assustadas, grávidas e sem perspectivas, lutando para manter a dignidade em meio ao desespero. "Quantas mulheres vocês conseguem atender por mês?" perguntou a coordenadora, irmã Teresa. "No máximo 15. Gostaríamos de atender mais, mas não temos estrutura nem recursos." "E se tivessem?" Irmã Teresa o olhou com curiosidade. "Como assim, senhor Prado? E se eu fornecesse os recursos? Não apenas dinheiro, mas estrutura completa. Um lugar maior, acompanhamento médico, psicológico, cursos profissionalizantes, uma chance real de recomeço. Isso seria um milagre." Orion sorriu. "Então vamos fazer milagres." A Fundação Clara Santos foi oficialmente lançada 6 meses depois, em uma cerimônia que reuniu empresários, políticos e organizações sociais. Clara, quando soube do nome escolhido, chorou por 2 horas. "Você não pode dar meu nome para isso", protestou ela. "Por que não? Foi você quem me inspirou. Foi sua força, sua dignidade, sua recusa em se dar por vencida, que me mostrou que precisamos fazer mais do que apenas ganhar dinheiro. Mas eu não fiz nada de especial. Você fez tudo de especial. Você me ensinou a ser humano novamente." A fundação começou atendendo 30 mulheres por mês, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas um programa completo de reintegração social, acompanhamento pré-natal, apoio psicológico, cursos profissionalizantes, creche para as crianças e, o mais importante, tratamento com dignidade e respeito. Orion se envolveu pessoalmente com o projeto, visitando as instalações regularmente, conversando com as beneficiárias, ajustando programas conforme as necessidades reais que identificava. Pela primeira vez em sua vida adulta, estava usando sua riqueza para algo que ia além do lucro. Clara, inspirada pelo trabalho da Fundação e por sua própria experiência de recomeço, decidiu expandir sua marca de roupas. Mama Coragem seria uma linha de roupas especificamente desenhada para mulheres em transição. Peças elegantes, mas acessíveis, práticas, mas bonitas, que permitiriam que mulheres se sentissem confiantes em entrevistas de emprego, primeiro dia de trabalho ou simplesmente no dia a dia. "A roupa que você veste muda como você se sente sobre si mesma", explicou Clara em uma entrevista para uma revista de negócio. "Quando você está passando por um momento difícil, colocar uma roupa que a faz sentir digna e bonita pode ser o primeiro passo para reconstruir sua autoestima." A marca foi um sucesso imediato. Mulheres de todas as classes sociais se identificaram com a proposta de beleza acessível e elegância democrática. Clara estabeleceu que para cada peça vendida, uma seria doada para mulheres atendidas pela Fundação Clara Santos. "Você está criando um império", observou Orion uma noite, vendo Clara revisar contratos e propostas na mesa da cozinha enquanto Enzo dormia. "Estou criando propósito", corrigiu ela. "O império é só consequência." Era isso que Orion mais amava nela. A capacidade de transformar sucesso pessoal em impacto social, de nunca esquecer de onde veio ou de quem ainda precisava de ajuda. Os meses passaram numa névoa dourada de felicidade doméstica e crescimento profissional. Enzo crescia rápido, já andando firme e começando a formar frases completas. Sua primeira palavra completa foi mamãe, a segunda foi papai. E a terceira, inexplicavelmente, foi desenho. Uma criança que crescia imersa no mundo criativo da mãe. Clara e Orion encontraram um ritmo como casal que funcionava para ambos. Manhãs tranquilas tomando café, enquanto Enzo brincava no chão. Tardes ocupadas com seus respectivos trabalhos. Noites relaxando juntos, após colocar o filho para dormir. Fins de semana eram sagrados para a família. Parques, zoológico, tardes preguiçosas em casa, assistindo desenhos animados. "Sabe o que eu amo mais nessa nossa vida?", perguntou Clara uma noite, deitada no peito de Orion, depois que Enzo finalmente havia adormecido após uma batalha épica contra o sono. "O quê? Como é normal, como é nossa. Não é uma vida perfeita de revista, mas é nossa vida imperfeita e real." Orion apertou-a mais contra ele.
Eu costumava achar que perfeição era ter controle sobre tudo. Agora sei que perfeição é aceitar que algumas das melhores coisas da vida são aquelas que você nunca planejou. Como Enzo jogando comida no teto esta manhã. Como Enzo jogando comida no teto. Como você aparecendo na minha vida numa noite de chuva. Como descobrir que amar alguém pode te assustar e te completar ao mesmo tempo. Clara se apoiou no cotovelo para olhá-lo. Você não tem medo de que isso tudo desmorone? De que sejamos felizes demais e o universo resolva nos testar? Tenho medo todos os dias, admitiu Orion. Mas também aprendi que não posso viver com medo do que pode acontecer. Só posso viver o que está acontecendo agora. E o que está acontecendo agora? Agora estou deitado com a mulher que amo, ouvindo nosso filho respirar no quarto ao lado, sabendo que amanhã vou acordar e fazer um trabalho que tem significado. Agora estou completo de uma forma que nunca pensei ser possível. Era uma tarde dourada de domingo, 6 meses depois dessa conversa, quando Orion tomou a decisão que vinha amadurecendo há semanas. Clara estava no jardim com Enzo, ensinando-o a plantar flores no canteiro que haviam criado juntos. O sol filtrava através das folhas das árvores, criando um padrão de luz e sombra que transformava a cena numa pintura impressionista. Orion os observou da janela da sala, sentindo o coração transbordar de uma felicidade tão intensa que chegava a doer. Enzo estava crescendo rápido, já tinha 2 anos e meio. Falava em frases completas e havia herdado tanto a criatividade de Clara quanto a determinação teimosa de Orion. Clara estava radiante, bronzeada pelo sol, rindo das tentativas do filho de ajudar, plantando pedrinhas junto com as sementes. Foi nesse momento que Orion soube. Era hora. Desceu para o jardim carregando uma pequena caixa de veludo que havia comprado semanas antes e guardado na gaveta da mesa do escritório, esperando o momento certo. "Papai!" gritou Enzo quando o viu correndo com as mãozinhas sujas de terra. "Estou plantando flores para a mamãe." "Que lindo, campeão!" disse Orion, pegando o filho no colo. "Posso plantar uma flor especial para ela também?" "Pode, mas tem que cavar bem fundo." Clara se aproximou, sorrindo da interação entre pai e filho, sem notar a tensão nos ombros de Orion ou a forma como ele respirava mais profundamente que o normal. "Que flor especial é essa?" perguntou ela divertida. Orion colocou Enzo no chão e se ajoelhou diante dela, tirando a pequena caixa do bolso. Clara levou as mãos à boca, os olhos se arregalando de surpresa. "Clara Santos", disse Orion, sua voz clara, mas emocionada. "Você apareceu na minha vida como uma tempestade, desarrumou tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo e me ensinou que amar alguém não é tentar salvá-la, mas crescer junto com ela." Lágrimas já escorriam pelo rosto de Clara. "Você me deu o maior presente que um homem pode receber, um filho. Mas mais do que isso, você me deu uma família, me deu um lar, me deu um motivo para ser uma versão melhor de mim mesmo todos os dias." Orion abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Não exuberante, mas perfeito para as mãos de uma mulher que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em quilates. "Você quer casar comigo? Não porque precisa de mim, não porque eu tenho dinheiro, não porque é o que deveríamos fazer, mas porque você me ama o suficiente para querer construir o resto da nossa história juntos." Clara olhou para ele, para o homem que havia encontrado em sua noite mais escura, que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, que havia amado o suficiente para deixá-la ir e sábio o suficiente para estar ali quando ela decidiu voltar. Olhou para Enzo, que observava a cena com curiosidade infantil, e para o jardim ao redor que eles haviam criado juntos, transformando algo abandonado em algo belo. "Sim", sussurrou ela, estendendo a mão trêmula. "Sim, eu quero." Quando Orion deslizou o anel em seu dedo, Enzo aplaudiu entusiasmado, mesmo sem entender completamente o que estava acontecendo. Clara se ajoelhou também, e os 3 se abraçaram ali no meio do jardim, uma família finalmente completa. "Não, papai plantou uma flor no dedo da mamãe", exclamou Enzo, fazendo Clara e Orion rirem através das lágrimas. "A flor mais bonita que eu já vi",
concordou Clara, admirando o anel simples que brilhava no sol da tarde. Enquanto o sol se punha atrás das árvores de Higienópolis, pintando o céu de tons dourados e rosados, Clara Santos e Orion Prado sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso. Um amor que havia sobrevivido à tempestade, crescido através da separação e se fortalecido na reunião. Não era um final de conto de fadas. Ainda haveria desafios, discussões, momentos difíceis que todos os casais enfrentam. Mas era algo melhor que um conto de fadas. Era real. Era construído sobre base sólida de respeito mútuo, crescimento individual e amor maduro. Era o começo de uma história que eles escreveriam juntos, dia após dia, escolha após escolha, com a certeza de que algumas coisas na vida, amor verdadeiro, família e a coragem de recomeçar, valem qualquer tempestade que o destino possa enviar. Naquela noite, depois de colocar Enzo para dormir, Clara e Orion se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade piscarem como estrelas terrestres. Clara usava o anel novo, girando-o pensativamente no dedo. "Você tem medo?" perguntou ela. "Do casamento? Não. Da vida? Todos os dias." Orion segurou a mão dela. "Mas descobri que o medo só é paralisante quando você está sozinho. Quando tem alguém para dividir tanto os medos quanto os sonhos, bem, aí os sonhos sempre ganham." "Eu te amo", disse Clara simplesmente, as palavras carregando todo o peso de uma jornada que os havia levado das ruas de São Paulo aos salões de Milão e finalmente de volta para casa. "Eu te amo também", respondeu Orion. "Amo nossa história imperfeita, amo nosso presente bagunçado e amo nosso futuro incerto." Enquanto a cidade dormia ao redor deles, Clara Santos e Orion Prado se abraçaram sob as estrelas, sabendo que haviam encontrado algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Um lar construído não de tijolos e cimento, mas de amor, compreensão e a promessa silenciosa de que enfrentariam juntos qualquer coisa que a vida trouxesse. Porque alguns amores são encontros casuais em noites chuvosas. Outros são construídos lentamente, tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E os mais raros, como o deles, são ambos. Um milagre que aconteceu num momento de desespero e uma obra de arte que eles passariam o resto da vida aperfeiçoando juntos. Fim, porque no final, não importa como uma história de amor começa, na rua, na chuva, no palácio ou na favela. O que importa é como ela continua, com coragem, com verdade e com a certeza de que algumas coisas na vida valem cada lágrima, cada medo, cada recomeço. O amor verdadeiro não é a ausência de tempestades, mas a escolha de dançar na chuva juntos, sabendo que o sol sempre volta a brilhar.